Seong-jun então é tomado por uma lembrança antiga, uma memória que surge sem pedir permissão. Ele se vê mais jovem, sentado com sua mãe. Com a voz baixa, ele pergunta: Mãe, como o papai era? Ela responde dizendo: Seu pai? Ele era um tipo de cara que parecia irresponsável, mas no fundo não era assim. Ele voltará para nós um dia. Seong-jun absorve aquelas palavras com esperança nos olhos e responde: Então eu acho que vou poder conhecer ele um dia. A memória então se despedaça. Seong-jun vê o seu próprio pai agonizando bem diante de seus olhos. O sangue escorre de forma incontrolável. Ele se joga sobre o corpo do pai, pressionando o ferimento, tentando estancar o sangramento com as próprias mãos. Ele faz força, aperta, implora em silêncio, porém sem sucesso. O desespero se transforma em vazio. Seong-jun então comenta com a voz quebrada, pesada como chumbo: Ele era minha família. Ele era o que restava da minha família. A cena então muda abruptamente. Seong-jun agora está em outro ambiente. Ele entrega a mala cheia de dinheiro, colocando-a à frente do chefe, e diz de forma direta: É essa mala, certo? O chefe observa por um instante e responde, com um sorriso frio: Bom trabalho, demônio. Seong-jun, porém, não consegue ignorar o peso dentro do peito e pergunta: Você sabia? O chefe ergue a sobrancelha e diz: Sabia o quê? Que seu pai era um traidor? Que você estava indo matá-lo? Mesmo se eu soubesse, qual a diferença? Eu mandei o demônio sorridente para fazer o serviço, mas pelo visto quem fez o serviço foi o Seong-jun. O silêncio se instala. Então o chefe pergunta, em tom provocador: Então, o que você irá fazer? Se me esfaquear pelas costas, isso significaria que você está fazendo um inimigo na Yakuza. Não se apegue a uma coisa tão trivial quanto relações sanguíneas. Você é muito talentoso para morrer agora. Seong-jun então toma a ferramenta do dentista com firmeza enquanto diz: Chefe, pelo contrário, eu vou fazer isso, vou me vingar. Seong-jun então prossegue, como se estivesse confessando algo que carregava há muito tempo. Eu racionalizei minha vingança. Senti que se não pensasse que era uma vingança, depois de matar meu próprio pai, eu chegaria no fundo do poço. Tive certeza de uma coisa enquanto estava na frente do túmulo dos meus pais. Eu tive a certeza de que Deus não existe. E então, a Yakuza começou a sua vingança. Um dos companheiros de Seong-jun então diz: Parece que você se meteu em algo grande dessa vez. Você até ousou bater no chefe. Você é o melhor, demônio sorridente. Não se preocupe, nenhum de nós te odiava por isso. Só me promete uma coisa. Por favor, seja feliz. Mire alto e seja bem-sucedido. Eu quero ver o demônio sorridente feliz de verdade. Foi uma honra servir você. Seong-jun então prossegue, com a voz carregada de cansaço e dor. Eu queria morrer. Eu fui lá para morrer. Eu queria seguir o mesmo destino dos meus companheiros. Eu queria estar com eles. Eu queria acabar com tudo. Mas, estranhamente, eu nem mesmo conseguia morrer como eu queria. Eu acabei me viciando em bebidas. Eu achei que tudo tinha acabado, mas eu estava completamente errado. Eu aprendi uma coisa enquanto olhava minha casa em chamas. Vingança leva a mais vingança, e que essa luta nunca terminaria. Apenas assim, me tornei um homem que corria. Daquele momento em diante, não tinha lugar no Japão para eu me esconder. A polícia vinha atrás de mim de dia, e a Yakuza me caçava à noite. Não conseguia achar lugar para ficar mesmo tendo dinheiro. Seong-jun então observa algumas pessoas conversando à distância. Uma delas diz: Você ouviu sobre o Yamamoto? O cara que dormia aqui? Ele acabou indo para a Coreia. O outro responde surpreso: Como um criminoso desse tipo conseguiu passar na imigração? O homem então diz em tom baixo: Aparentemente tem um barco que pode levar você até lá. Está disfarçado de barco de pesca. Seong-jun então parte para o local, enquanto suas palavras ecoam. Eu era patético. Já estava decidido, cravado na minha cabeça que eu ia morrer, mas aqui estava eu, respirando, caminhando, vivão, mesmo depois de tudo. Eu fui lá conhecer o contrabandista. O homem então pergunta: Quer ir para a Coreia? Você deve estar numa situação bem complicada. Mas tem um problema.
Está havendo uma grande repressão contra contrabando esses dias. Está difícil de navegar em águas coreanas, mesmo que você esteja em um barco pesqueiro. Você precisa me pagar mais do que eu cobrei anteriormente. Seong-jun, sem mudar a expressão, apenas estende o que tinha e diz: Isso é o suficiente? O homem olha, pesa a decisão por alguns segundos, e então responde com um sorriso torto. Estou feliz por nos entendermos. Aliás, o que você fazia para viver antes? Ele, porém, retruca, sem paciência alguma. Eu tenho que te contar mesmo? O contrabandista ri de leve e responde: Não se preocupe. Você não estaria tentando entrar ilegalmente na Coreia se fizesse algo que poderia sair falando. De qualquer forma, vai ser uma longa viagem. Não é possível ir direto para a Coreia. Então você vai ficar no barco alguns meses. Enfim, tenha certeza de fazer o que o capitão te disser para fazer. Seong-jun então comenta, lembrando daquele período. Meus companheiros de viagem incluíam o presidente de uma companhia que tem uma montanha de débitos, uma dona de casa viciada em apostas e uma garçonete que estava sendo perseguida. Eram pessoas tentando deixar o seu passado para trás, cada uma carregando o próprio inferno nas costas. A única coisa que eu fazia era o que me diziam. Nada mais. Nada menos. Era muito interessante. Estávamos em mar aberto, onde ninguém poderia descobrir se um de nós morresse. Talvez fosse por isso que a tripulação nos tratava tão mal, como se nossas vidas não valessem nada. Um dos tripulantes então diz, com desprezo estampado no rosto: A única regra aqui é a sobrevivência do mais forte. Seong-jun então o interrompe, encarando-o diretamente. Mesmo? Aqui se trata da sobrevivência do mais forte? Espero que não se arrependa. Eu estava acostumado com aquelas coisas. Eu tinha que mostrar a eles que eu não era fraco. Não era diferente das coisas em terra firme. O capitão então aparece, com a voz firme, dizendo: Você não pode bater na tripulação dos outros assim. Seong-jun retruca imediatamente: Hã? Não percebi que tinha um coreano a bordo. Fui ensinado que a vida no alto mar é sobre a sobrevivência do mais forte. Você concorda, capitão? O capitão então diz sem hesitar: Bem, você não está errado. Seong-jun continua, com um sorriso provocador. É mesmo? Então significa que eu serei o novo capitão se eu derrotar você? Vemos então que o capitão era ninguém mais, ninguém menos do que Jin-ho Lee. Ele provoca Seong-jun com um olhar frio. Tem certeza de que pode me derrotar? Me espera aí. Eu estou descendo. Seong-jun então prossegue, narrando mentalmente. Estive em inúmeras brigas contra pessoas com estilos de lutas diferentes. Lutei contra boxe. Lutei contra Muay Thai. Lutei contra Kendo. Eles não tinham nada de especial. Mas esse cara, ele era diferente. Pude dizer isso no momento em que ele me atingiu. Ele era como eu. Ele era farinha do mesmo saco. Eu sabia que ele sobreviveu a uma situação de vida ou morte, assim como eu. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Eu tinha que matar aquele cara. Eu sabia que morreria se não matasse ele. Jin-ho então diz, claramente impressionado: Nossa, você é incrível! Como você é tão bom de briga? Seong-jun retruca com desprezo na voz: Você quer saber por que eu sei lutar? Isso não é uma coisa com a qual você deva se preocupar, já que está prestes a morrer. De repente, Seong-jun trava. No mesmo instante, Jin-ho declara com frieza absoluta: Ah, acho que você não pode desviar de balas. Seong-jun, segurando sua perna ferida, diz: Ei, você venceu. Após desmaiar Seong-jun, Jin-ho diz sem emoção alguma: Levem ele para dentro. Momentos depois, Seong-jun acorda. Jin-ho está apoiado na borda da cama, observando-o em silêncio. Ele então diz, com um leve sorriso de canto de boca: Você finalmente acordou? Nossa, você é cheio de energia. Você está planejando brigar comigo assim que acordar? Seong-jun, ainda sentindo o peso do corpo e a tensão nos músculos, retruca sem rodeios, com a voz fria e direta: O que você vai fazer comigo? Jin-ho, sem demonstrar surpresa, responde com tranquilidade: Eu te salvei, não foi? Eu te investiguei enquanto você estava desmaiado. Parece que você abandonou o passado. Você matou o treinador que te ensinou a ser quem é. Não só isso, você matou o chefe da gangue Kawaguchi. Acho que deveria pegar um autógrafo seu. Não posso acreditar que você é Seong-jun Baek.
vulgo demônio sorridente. Parece que estou transportando um convidado VIP. Seong-jun então corta o papo e pergunta de forma direta: O que você quer de mim? Jinho responde, quase como se estivesse falando de algo banal. Nada demais. Eu estava pensando que poderíamos trabalhar juntos. E foi assim que nos conhecemos. Eu rapidamente ganhei reconhecimento. Em outro momento, já com tudo mais estabelecido, Seong-jun então diz para os subordinados, observando a forma exagerada com que o tratam: Vocês não precisam fazer isso todos os dias. Não é como se vocês fossem de gangue. Jinho, porém, o interrompe imediatamente com um tom firme. Eles são de gangue. Eles são o bando que trouxe comigo da Coreia. Já faz um mês desde que chegou ao meu barco, né? Então acho que chegou a hora que te falei. Que tipo de barco você acha que somos, Seong-jun? Seong-jun responde sem hesitar. Não é um barco de contrabando disfarçado de barco de pesca? Jinho então retruca, abrindo um sorriso irônico. Parece que nós rasgamos nosso disfarce, se você vê desse jeito. Venha comigo. Enquanto caminham pelo interior do navio, Jinho finalmente revela. O que nós fazemos nesse barco são drogas, Seong-jun. Tenho certeza que você tem várias perguntas. Tipo, por que estão fazendo drogas em um barco? Seong-jun, você sabe a coisa mais importante na hora de fazer drogas? Bom equipamento? Uma receita segura? Trabalhadores nos quais possa confiar? Tem uma coisa muito mais importante que isso, e é o lugar que você faz. O processo de fabricação causa um cheiro terrível. Um cheiro terrível que pode ocasionalmente atrair a polícia. Mas não temos que nos preocupar com isso enquanto estivermos num barco, apesar de ter pena do oceano. Não é engraçado? Essa pequena substância vale 3 bilhões de wons. Seong-jun logo provoca, com desconfiança evidente. Por que está me dizendo isso? Você estaria em problemas se eu te dedurar. Jinho, sem mudar a expressão, responde. A primeira razão é: você e eu estamos do mesmo lado agora. E a segunda é: muitas coisas desaparecem no mar. Seong-jun então pergunta, analisando a lógica por trás de tudo aquilo. Certo. Você tem um meio de produção. Mas como você transporta? Jinho responde como se fosse a parte mais simples do plano. É simples. Sacolas com pernas. Os clandestinos. Você não está curioso para saber por que damos apenas bolinhos de arroz para eles e fazemos eles praticarem engolir de uma vez? Apenas troque os bolinhos de arroz pela carga e tudo ficará claro. Colocamos drogas nos estômagos dos clandestinos e distribuímos para os clientes de cada país. São pessoas que estão fugindo porque estão sendo perseguidas. Eles podem começar uma vida nova se suportarem um pouco. Não tem como eles perderem essa oportunidade. Seong-jun então pensa consigo mesmo, em silêncio. Para ser honesto, isso é impressionante. Conheci várias pessoas e matei muitas delas, mas não consigo descobrir qual é a desse cara. A cena então muda para um porto. Seong-jun observa a terra firme e comenta. Não venho aqui tem um tempo. Faz muitas eras que não piso em terra firme. Jinho então comenta, com um tom relaxado. Os clandestinos finalizaram suas entregas, então podemos ir com calma. É nossa primeira vez em terra. Quer fazer alguma coisa? Seong-jun então propõe com um leve sorriso. Chefe, você quer beber comigo? Ele então comenta consigo. Eu estava curioso para saber. Que tipo de pessoa o Jinho era? Eu tinha a vaga sensação que ele era uma casca vazia. Em um momento mais silencioso, Seong-jun então pergunta diretamente. Chefe, quando você se sente feliz? Quando Jinho ia responder, alguém o interrompe abruptamente falando em tom desesperado. Chefe, é uma emergência. Nosso bando foi derrotado. Eles arrumaram confusão com um cara, e esse cara derrotou todo mundo. As palavras de Seong-jun soam em sua mente enquanto ele tenta entender a situação. Isso é muito estranho. O bando dele era formado por membros de gangue que eram tão habilidosos quanto os yakuzas. É muito estranho eles terem sido derrotados. Foi então que eu vi um homem estranho parado lá. Ele segurava uma grande cabeça de frango. Eu estava intimidado apenas pela figura dele. Mas eu não podia transparecer que estava com medo. Seong-jun então diz, com a voz firme, encarando o homem. Você quer lutar? Posso matar as pessoas sem nem lutar com elas.